Fala aí pessoal, tranquilo? Bem, como a gente tinha feito anteriormente, né, a gente tinha definido uma output aqui para o tópico. Agora a gente vai ver como que a gente utiliza isso em outra stack. Então, a gente tem na nossa stack aqui, a gente tem um bucket. O que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar as notificações do S3 para a gente fazer um link para quando um determinado evento acontecer em um bucket, como por exemplo criar um novo objeto, ele vai enviar uma notificação para o SNS e aí a gente vai receber na caixa de e-mail a informação sobre esse evento de criação, né? Então, vou mostrar aqui como que a gente faz isso. Agora eu vou precisar criar a minha variável do bucket. Aliás, não preciso, não necessariamente isso. O que eu preciso definir aqui, no caso, é eu preciso definir um atributo, né, uma propriedade de stack para a stack do bucket. Preciso adicionar um atributo para receber o ARN do tópico, né, o export name correspondente ao ARN daquele tópico. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar uma interface para isso. Eu vou colocar aqui simple app stack props. Aí eu dou um extend na cdk.stackprops. E aqui eu acrescento a propriedade que essa stack vai precisar. No caso vai ser o topic name, topic export name, ARN. Ele é do tipo string. Eu vou mostrar como que a gente importa, né? Preciso atualizar também o tipo das propriedades, agora é desse tipo aqui. E lá no meu app, eu preciso, quando eu estiver instanciando aqui, preciso passar a minha propriedade, que é o topic ARN. E aí vai ser aquele nome que a gente obteve lá da outra stack, né? Então, esse aqui é o export name do tópico que ele vai gerar. Eu vou inseri-lo aqui. E aí dentro da minha stack eu vou simplesmente, realmente eu preciso do meu bucket porque eu vou definir a notificação. Então vou fazer isso. E aqui eu posso fazer simplesmente o seguinte, eu posso importar o tópico que foi criado em outra stack a partir do seu ARN, né? Então, aqui eu posso utilizar no construtor do tópico, tem um método chamado topic from ARN, e aqui a gente passa o escopo, né, no caso este, aqui eu vou dar um nome, imported topic, e aqui simplesmente eu passo na verdade eu tenho que passar o ARN do tópico, né, mas na verdade o que eu tenho aqui é o nome exportado. Então esse nome aqui ele corresponde, né, ao nome do atributo correspondente ao ARN desse tópico que eu criei. Mas eu não posso simplesmente colocar esse nome, eu preciso dar um import nele. E aí o CDK tem um recurso que é o fn, e aqui você pode utilizar o método import value, e aqui você passa o nome, que na verdade vai ser props, né? props.topexportarn, que ele provavelmente está dizendo que pode ser possivelmente indefinido, undefined. A gente pode forçar a conversão para string aqui. Na verdade, a gente pode fazer uma verificação, né? Como esse atributo é obrigatório, a gente pode checar props. Posso fazer interrogação ponto. Se ele não tiver esse parâmetro, a gente vai dar um throw no erro, porque esse parâmetro é obrigatório para essa stack, né?
que esse operador aqui está fazendo? Ele é o operador do TypeScript que vai fazer a checagem dessa condição se se a anterior for diferente de nulo, né? Então, se props for indefinido, ele nem chega a checar a existência da propriedade topic export name. Então, ele já vai dar false, e se isso aqui for falso, quer dizer que a propriedade não foi definida, a gente vai lançar uma exceção. Então, aqui a gente está importando o nosso tópico. O que é que isso aqui tá? O que é que esse código aqui quer dizer? A partir do ARN, na verdade tem que ser iTopic, porque ele vai retornar uma instância de iTopic que ele tá. Tem que dar o import. Na verdade esse método, né, ele vai retornar um tópico para mim, só que na verdade ele retorna da interface iTopic. Isso. Então, basicamente, eu estou convertendo, eu estou restaurando esse tópico que foi criado em outra stack a partir do seu ARN que eu estou exportando aqui. Esse aqui é o nome que vai me retornar o ARN. Esse aqui é o nome, é como se fosse o nome de uma variável e o conteúdo dela vai ser efetivamente o tópico ARN, desse tópico que a gente criou. A gente está restaurando ele através do seu ARN, utilizando o fn.importValue como parâmetro para o topic from topic ARN. Aqui a gente tem efetivamente aquele tópico que foi criado em outra stack. A partir disso a gente já consegue utilizá-lo normalmente aqui no nosso código como se ele tivesse sido criado aqui, mas aqui é outra stack. E aí a gente tem o nosso bucket, que a gente precisa agora definir a notificação a partir do bucket. Para isso a gente precisa instalar um pacote aqui, uma dependência, AWS CDK, AWS S3 Notifications. Aqui vai ter uma notificação que a gente vai vincular ao nosso bucket, né? Vamos lá, a gente pode ir aqui no nosso bucket, a gente vai dar um add event notification. Então, para cada event type, né? Para cada event type, para cada objeto criado, ou seja, para cada vez que a gente criar um objeto no nosso enviar lá para o nosso bucket, ele vai emitir uma notificação que vai ser direcionada para o nosso tópico. Então vai ser um SNS destination. A gente vai dar um new SNS destination. E aí aqui o que ele espera? Aí ele precisa apenas de um tópico. Então a gente já importou o tópico aqui, a gente simplesmente faz topic. Então primeiro a gente aqui importou o tópico, a gente cria o bucket e aqui a gente vincula a notificação para toda vez que a gente inserir ou criar um objeto, ele vai enviar essa informação para o nosso tópico que a gente vai receber no nosso e-mail. Então a gente criou tudo aqui, vamos compilar, ver se está tudo ok. A gente pode fazer a demonstração logo em seguida. Eu já vou executar o CDK deploy e vou dar o asterisco. Então ele vai fazer o deploy de tudo que existe na minha aplicação. Nesse caso aqui ele dá um list. Perdão. CDK list. Vamos ver se ele lista nossos stacks. Beleza, agora eu vou dar o deploy fazendo simple asterisco. Ele vai fazer o deploy de todas as minhas stacks. Aqui ele vai pedir algumas confirmações, porque ele vai fazer algumas alterações de permissão para dar acesso à notificação. E a gente simplesmente dá o yes.
E aí a gente vai verificar aqui no nosso CloudFormation. Rollback. Deu algum problema? No name found. Ah, ok. Interessante. Ele deu rollback porque na verdade eu criei uma dependência entre as stacks, mas eu não coloquei aqui no CDK, né? Então posso fazer simple app stack. Vou mostrar para vocês como que a gente faz como que a gente cria a dependência entre as stacks, porque ele tentou fazer o deploy de uma stack, sendo que ela possui uma dependência que ainda não foi construída, né? Então aqui eu vou definir a dependência entre elas. Notification stack. Então, a minha stack do meu bucket, na verdade eu posso colocar bucket simple bucket stack, e aqui eu posso fazer o meu topic stack. A minha stack do bucket, ela depende da stack do tópico. Então aqui a gente faz um add dependency. E aí a gente simplesmente coloca o topic stack. Então isso aqui vai informar para o CDK que, opa, antes de você tentar fazer o deploy da minha stack, do meu bucket, você precisa primeiro criar o tópico, para que aí assim ele esteja disponível para eu utilizá-lo aqui na minha notificação. Então, por isso que deu um probleminha. Deletar essa outra stack enquanto ele está fazendo o deploy da Simple Notification. Depois, aí perceba que agora ele está fazendo o deploy do tópico, né, que é a Simple Notification, e depois ele vai fazer o deploy da outra stack, que é do bucket propriamente dito, né. Verificar se o meu e-mail aqui ainda está disponível. Daqui a pouco ele vai enviar uma confirmação. Criou a stack. Agora ele está pedindo confirmação para o bucket. E agora ele vai fazer o deploy do bucket. Eu vou pausar o vídeo aqui enquanto ele faz o deploy. Bem, na verdade aqui a gente teve uma falha por causa de uma policy que a gente precisa setar no tópico. Porque quando a gente importa ele aqui, a gente adiciona essa notificação. Na verdade, a gente tem que setar permissão para que o serviço S3 consiga publicar notificações no SNS. Então, para isso a gente vai precisar instalar uma dependência aqui, AWS CDK AWS IAM, que é Identity and Access Management. E aí a gente precisa aqui agora definir isso para o nosso tópico, né? Então a gente precisa fazer um update aqui na nossa stack. A gente vai fazer o topic add resource policy, e aí aqui a gente vai definir a permissão, né? Através do new policy statement, a gente vai definir aqui permissão para que o serviço S3 possa fazer publicações e notificações para o SNS. Então, aqui a gente vai definir efeito, então vai ser no caso permitir. A gente vai definir o principal, aqui no caso é quem está envolvido nesse processo, né? Então no caso a gente vai definir para que o serviço S3 tenha permissão para fazer publicações no SNS. Então aqui o principal na verdade é um serviço da própria AWS, então a gente pode fazer o service principal, e aqui a gente coloca o nome específico, que no caso é s3.amazonaws.com, e aqui a gente define as ações, né? Então no caso
as ações aqui. É um array, a gente vai fazer SNS publish. E aí a gente vai definir quais são os recursos envolvidos aqui. No caso, a gente está atribuindo para esse próprio tópico que a gente já tem aqui. A gente simplesmente faz topic arn. Então, a gente definiu aqui. A gente precisa atualizar essa stack e fazer o update, fazer o deploy dessa outra stack aqui. Então, para isso eu vou executar tudo de novo, run build. Vou fazer o cdn deploy simple asterisco. Então, aqui ele vai fazer o deploy vai fazer o update na nossa stack do tópico, vai definir essa policy e depois a gente vai lá e seta a notificação no nosso bucket. Vou esperar um pouco aqui para ele fazer o deploy. Agora ele vai fazer o deploy do nosso bucket e vai setar a notificação. Tranquilo, agora ele terminou de fazer o deploy. A gente pode verificar que ele criou aqui os recursos, né? Ele criou também uma lambda function para fazer para configurar a notificação no nosso bucket. A gente pode vir aqui no bucket que foi criado. A gente vem em propriedades. A gente pode verificar aqui uma notificação que ele criou. Então, para todos os eventos de criação de objetos, ele vai enviar para o tópico que a gente definiu, né? Então, o CDK utilizou aí uma lambda function para fazer isso, fazer essa configuração, e aí a gente tem registrado o e-mail. A gente pode vir aqui agora e fazer uploads de objetos, de arquivos, né? Vou enviar um thumbnail aqui, fazer o upload. Beleza, ele enviou. Se a gente chegar aqui no nosso e-mail, a gente vai ver que vai chegar uma mensagem. Chegou a notificação. E aqui ele traz o registro da notificação. Tá aqui. Isso aqui foi o que o S3 mandou pra gente. Se eu salvar aqui como um JSON, posso colocar, vou simplesmente salvar aqui. Aqui a mensagem, formato JSON, e tem todas as informações que veio do S3, a região, tipo do evento, o nome do evento, a gente deu um put, a identidade, e aí tem todas as outras informações que chegaram pelo tópico. Então, o nome do bucket, o objeto, o vídeo, todas as outras informações. Então é isso. Até uma próxima. Valeu!